Bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom nós termos esse tempo juntos para meditar a palavra, para fazer uma leitura orante da palavra de Deus. E, por graça de Deus, nós estamos estudando o Evangelho de São João. João é tido como a águia, aquele que enxerga mais profundamente as coisas. É um evangelho mais teológico, mais pensado, meditado e transmitido para cada um de nós, trazendo alguns detalhes muito importantes, fazendo associações ainda mais importantes com a palavra de Deus, com a história do povo de Israel, mas trazendo ali o fato de tudo aquilo que Jesus realizou e fez por nós. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de São João. Então pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. João capítulo 19, versículos de 31 a 37. João capítulo 19, versículos de 31 a 37. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Era o dia da preparação do sábado e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas primeiro a um dos crucificados, com ele e depois o outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. Em um outro texto da Escritura diz: olharão para aquele que transpassaram. Então Jesus já morreu por amor a nós. E agora nós estamos contemplando todo esse processo. E algo importante a ser considerado nesses textos que nós estamos estudando é exatamente que foi tudo por amor a mim e a você. Vamos ler agora cada um dos versículos. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Então era a Páscoa, eles iriam celebrar a Páscoa, era um dia solene. Então eles não queriam ali qualquer possibilidade de contaminação, no sentido de impureza que eles tinham na religião deles, porque tocar no corpo de um morto, de um cadáver, trazia para eles, na concepção deles, a impureza. Então eles pedem para Pilatos para que os corpos fossem retirados da cruz e sepultados, exatamente para garantirem a participação na Páscoa, sem nenhuma realidade, possibilidade de impureza. Versículo 32, os soldados foram e quebraram as pernas, e ao primeiro e depois ao outro que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Então, é o cordeiro sem mancha. Por quê? Aqueles cordeiros que tinham algum osso quebrado, eles podiam até ser mortos e comidos num momento de celebração, mas o cordeiro pascal tinha que ser preservado, sem mancha, perfeito. Então aqui está diante de nós essa profecia cumprida. Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que vem vencer a morte, o demônio. Talvez, aparentemente, parecia que os maus haviam vencido, que o demônio havia
vencido, lançando a tentação para que aqueles homens religiosos, a partir de Judas, o Sinédrio, aqueles homens sumos sacerdotes, escribas, fariseus, e até mesmo depois Pilatos pudessem executar Jesus, achando que calariam Jesus. Mas aquilo que estava escondido, a partir de agora vai se tornar visível. Nós iremos contemplar cada vez mais esse mistério e podemos experimentá-lo na nossa vida. Quem foi derrotado foram os maus, quem foi derrotado foi o diabo, Jesus destruiu as obras do diabo, quem foi derrotada foi a morte e também o pecado. Olha que mistério grandioso, que generosidade da parte de Deus. Nós podemos voltar lá no capítulo 3, no versículo 16 do Evangelho de João, onde João nos trouxe essa revelação. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é obra de vida eterna o que nós experimentamos. Mas aqui tem um detalhe, um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Vamos lembrar que Jesus é tido, né? Nós precisamos compreender a realidade figurada, as figuras do Antigo Testamento, aquela pedra onde Moisés bate no lado dela e ela sai a água. Jesus é essa pedra que sacia a nossa sede, mas essa água representa aqui o batismo, onde todos nós estamos inseridos em Cristo. Essa água que sai do lado aberto de Jesus para purificar-nos dos nossos pecados, para lavar-nos das nossas impurezas, para nos fazer homens e mulheres totalmente transformados e purificados. Esse sangue que representa também a Eucaristia, onde nós seremos alimentados do seu corpo e do seu sangue. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Jesus, eu confio em vós. Esse sangue e essa água são fonte de cura, são fonte de libertação. É para nós revelação de vida nova. A água do batismo, o sangue da Eucaristia, a água que nos purifica, o sangue e o corpo do Senhor que nos alimenta, para que nós façamos esse caminho de vida e de vida nova e de vida eterna. Versículo 35. Aquele que viu dá testemunho. Quem está dando testemunho é o discípulo amado que estava aos pés da cruz. E o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que também vós creiais. Nós precisamos crer nesse mistério. Não basta somente ver. Quando você faz uma meditação contemplando a cruz, esse mistério da paixão, não basta somente ver, nós precisamos crer. E crer com a vida, crer vivendo, crer aplicando na nossa vida, para que vós creiais. João foi testemunho de tudo isso, ele viu tudo isso acontecer. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Exatamente, não foi nenhum dos ossos quebrados. Mas também um outro texto da Escritura que diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Assim como olhavam para a serpente lá no deserto e eram curados do veneno, serpente de bronze, e eram curados do veneno das serpentes, que eram um corretivo de Deus, aqueles que olham para o crucificado também veem nele a cura do veneno do pecado, a cura do veneno da maldade, da malícia, a cura do veneno dos vícios, quando nós contemplamos o crucificado, aquele que foi transpassado. Mas o lado do Messias transpassado também nos revela que ali a bondade e a misericórdia de Deus jorrarão para a eternidade, que nós temos acesso a essa bondade, a essa misericórdia de nosso Senhor. Mensagem de hoje: eu assumo com consciência e determinação a salvação conquistada por Cristo na cruz. Sou membro desse corpo que é a igreja pela água do batismo. Sou alimentado e fortalecido pelo alimento de vida eterna que é a Eucaristia representada
no sangue preciosíssimo que saiu do lado aberto de Jesus. Desse lado aberto do Messias brota bondade e misericórdia para a humanidade. Entendendo isso, caminharemos na graça, na bondade e na misericórdia de Deus até o fim. E é isso que Ele tem para mim e para você: bondade, misericórdia, graça, salvação. E nós, contemplando o sangue e a água que brotaram do lado aberto de Jesus, nós contemplamos tudo isso para que o Senhor nos sustente até o fim. Mas também contemplando aquele que transpassaram, nós contemplamos a cura que nós precisamos, o remédio que nós precisamos contra o pecado, os vícios e toda maldade que o pecado muitas vezes gera em nós e na nossa vida. Vamos rezar? Jesus, eu confio em vós. Eu confio na sua bondade, eu confio na sua misericórdia, eu confio na chance nova que o Senhor me dá no hoje, no agora. A mim e aos meus irmãos. Eu contemplo esse lado aberto, Senhor, de onde brotou sangue e água, de onde brotou a sua misericórdia, a sua bondade, que quer limpar e purificar toda a humanidade, que quer alimentar-nos, Senhor, com o seu corpo e com o seu sangue na Eucaristia, que quer fazer de nós participantes desse mistério de salvação. Eu creio, Jesus, eu confio, eu adoro esse mistério, eu adoro aquilo que o Senhor fez por mim e pelos meus irmãos. Eu assumo na minha vida toda essa graça e eu quero experimentar dia após dia essa força de purificação, essa força de restauração, essa graça que me sustenta todos os dias e que me renova a cada manhã. Assim como está lá nas Lamentações do profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E quando eu contemplo o Senhor morto na cruz, o seu lado aberto, a água e o sangue que brotaram do seu lado aberto, eu contemplo exatamente isso. Essa bondade sem limites, essa misericórdia sem limites, que se renova a cada manhã e que me dá uma oportunidade nova de ser melhor e de escolher o caminho da salvação, o caminho da eternidade feliz do céu. Muito obrigado, Senhor, pelo que fizestes por mim e pelos meus irmãos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. É exatamente isso, confiar. Confiar no que Ele fez por mim e por você. E essa confiança nos coloca inseridos no mistério, porque o mistério alcança a minha vida, transforma a minha vida, levanta-me das minhas quedas e me faz contemplar a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.